Ação para te trazer este recado do Senhor. Desde que nós começamos a nos preparar para a guerra, nós temos aqui entendido alguns aspectos muito importantes. E hoje eu quero te falar sobre o segredo. Que segredo, bispo? O segredo de confiar em Deus. Há um segredo. O salmista fala no Salmos 27, versículo 3, dizendo: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração. E se estourar contra mim, misericórdia, a guerra, ainda assim terei confiança. Pai, eu sei que a tua palavra, ela não volta vazia. Ela é a palavra que edifica, que dá herança. E nós queremos que esta palavra agora produza esperança e fé nos nossos corações. E que esta esperança e fé seja convertida em confiança, para que possamos, Pai, através dela, superar todos os obstáculos, em nome de Jesus. Amém e amém. Graças a Deus. Olha, eu quero começar falando que uma das coisas mais importantes que eu descobri ao longo da minha vida com Deus, e eu falo isso de coração, ao longo da minha vida, o maior segredo eu acho que eu descobri foi o segredo de confiar em Deus. Por que, bispo, você traduz o segredo de confiar em Deus como um grande segredo? Porque não há nada mais forte, não há nada que traga mais paz, que gere mais segurança, do que você poder confiar no Senhor em toda e qualquer situação. Quando eu lia esse texto do salmista, no Salmos 27, versículo 3, e Davi expressa assim: ainda que um exército se acampe contra mim, esta palavra vai além do que você pode imaginar. Porque quando um rei falava ou recebia a notícia que havia um exército acampado às margens do seu reinado para um embate, para uma guerra, era algo muito que gerava uma ansiedade, um anseio muito grande. Você imagina, né? Davi está ali guardado com o seu povo, de repente chegava ali o anúncio de que um rei havia se ajuntado com outros reis, alugado outros exércitos, e estavam acampados ali, aguardando para combater contra eles. E às vezes eles mandavam um mensageiro escondido, que conhecia bem a região, e o mensageiro olhava, e ele dimensionava por pontos que eram colocados, obviamente, eles sabiam ali, e eles olhavam e diziam: olha, ali, pelo acampamento do inimigo, tem 10.000 homens. Então eles voltavam e diziam: Davi, tem 10.000 homens acampados que vêm contra nós. Então quando Davi diz assim: ainda que um exército se acampe contra mim, ele estava dizendo: olha, a pior coisa que pode acontecer é isso, mas mesmo assim não se atemorizará o meu coração. O que eu quero trazer de reflexão através desse texto do salmista? Que mesmo que uma guerra, seja ela de qualquer natureza, porque a guerra, ela às vezes vem através de uma situação financeira, uma crise financeira, é uma guerra que estourou contra você. Às vezes a guerra, ela vem por uma questão que se levanta no seu âmbito profissional, alguém ali no seu trabalho, o desemprego eminente, um problema qualquer, é uma guerra que se levantou contra você. Mas também existe a guerra que se levanta contra nós no âmbito da nossa saúde. Poxa, você imagina alguém, né, receber um diagnóstico médico que pode estar com câncer, pode estar com um problema de saúde que vai demandar ali muito cuidado, correndo até o risco de perder a vida. Sabe, quando algo desta natureza se levanta contra nós, é algo muito sério, é muito grave, né? E o que nós precisamos entender? Davi fala o seguinte: independente do grau da guerra, independente do grau
do problema, independente do caos que se levantou, que se avançou ou que fez acampamento contra você, mesmo assim isso não pode roubar a nossa confiança. Eu quero dizer uma coisa para você. Em nome de Jesus, entenda isso. Todos nós passamos por lutas, por aflições, por tempestades, por dificuldades, por adversidades, por todo e qualquer tipo de problema. Mas uma coisa você precisa ter em mente no seu coração: não permita que Satanás roube a sua confiança no Senhor. Em alguns momentos nós vamos lidar com situações que nós não vamos ter talvez dimensão do tamanho daquilo. Às vezes nós não vamos ter até forças para lutar contra algumas situações. Eu quero ir além. Às vezes até em alguns momentos você vai sentir que você perdeu uma batalha, que você ali, sabe, foi vencido naquele momento. Mesmo assim, é necessário que você não perca a sua confiança em Deus. Você consegue entender o que eu estou te falando hoje à luz da palavra de Deus? Sabe, o salmista nos Salmos agora, um pouco mais adiante, no Salmos 28, 7, ele fala por que a confiança dele não se perdia por conta do inimigo ou de qualquer adversidade. Olha por quê, ele diz assim: o Senhor é a minha força e o meu escudo. Então, como que ele sentia que Deus era a sua força e o seu escudo? Olha o que ele diz: nele o meu coração confia, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta, e com o meu cântico o louvarei. E ele diz no 8, o Senhor é a força do seu povo, refúgio salvador do seu ungido. Então, o que Davi está dizendo aqui? As minhas experiências são as minhas credenciais de confiança. Bispo, como que eu faço? Como o irmão me orientaria hoje, nesta noite, a desenvolver uma vida de confiança em Deus? Comece a pontuar os momentos em que você viu Deus agir na sua vida. Comece a buscar na sua memória os momentos em que Deus te deu vitória, quando a vitória era incerta, quando seguramente tudo daria errado e você viu Deus reverter algo em seu favor. Lembre-se sempre disso. Por isso a palavra diz: eu quero trazer à minha memória o que me pode dar esperança. Então, como que eu, como um filho de Deus, como um servo de Deus, bispo, tenho que agir? Eu preciso pensar o seguinte: em que momento da minha vida Deus falhou comigo? Em que momento da sua vida Deus te deixou à margem e lá Ele te abandonou, e lá Ele te deixou, e lá Ele te desamparou? Pense qual foi esse momento que aconteceu. Porque muitos de nós, passamos até pelo vale da sombra da morte, mas Deus nunca nos deixou desamparados. Deus nunca nos deixou para trás. Então, você tem que ter isso no seu coração, porque Davi diz, olha, o versículo 28, 7 diz, o Senhor é a minha força, o meu escudo, nele o meu coração confia. E ele diz assim, por que ele tinha essa confiança? Porque ele diz, nele fui socorrido, por isso o meu coração exulta. Então, quantas vezes, se você puxar na memória, você vai ver que Deus atendeu uma oração que você fez? Quantas vezes você pediu algo para Deus e Deus manifestou aquilo? Na hora certa, no tempo certo, a porta se abriu. Quantas vezes nós choramos por um problema e o problema, na verdade, era um exército acampado ao nosso redor para fazer guerra contra nós e nós estávamos ali talvez em menor número ou em condição de inferioridade. Mas mesmo em condição de inferioridade, Deus nos honrou. Mesmo quando nós éramos menores diante do inimigo maior, Deus nos deu a bênção, Deus nos deu a vitória. Então o que eu quero hoje gerar no seu coração é esta lembrança, esta memória, que nós temos que confiar no Senhor. Por que é difícil essa questão da confiança? Eu quero te explicar. Porque confiar não é uma tarefa fácil. Confiar não é uma tarefa fácil. Sabe por quê? Porque nós vivenciamos muitas experiências negativas em termos de confiar em pessoas. Se eu perguntasse aqui, né, todos nós temos o receio da traição por alguém. Quando eu digo traição, é em todas as esferas, né? Às vezes por um amigo, por uma pessoa que você confiou.
Todos nós, se eu pedisse aqui para levantar a mão, acredito que toda a igreja levantaria a mão. Quando você se decepcionou com alguém, quando você foi enganado, traído, ou se sentiu de alguma forma prejudicado. Eu sei que todos nós já fomos atingidos por isso. No entanto, nós não podemos transferir o que nós vivenciamos com algumas pessoas na nossa relação com Deus. Você não pode transferir porque alguém falhou com você, porque algumas coisas aconteceram, porque algumas coisas não deram certo. Você não pode transferir isso para a sua vida com Deus. Pelo contrário, nós temos que nos achegar ao Senhor. Nós temos que estar aos pés do Senhor, porque quando nós estamos aos pés do Senhor, a nossa confiança, ela é ativada. E vou te falar por que é importante ter confiança. Porque a confiança é que te coloca de pé para lutar até vencer. Você nunca vai ver uma pessoa quando perde a confiança, quando não tem confiança, fazendo alguma coisa. Você nunca vai ver uma pessoa quando ela não tem confiança, ela tomando uma atitude. Você nunca vai ver. Mas olha o que diz a Bíblia em Hebreus 4,16. Acheguemo-nos, portanto, olha como a gente tem que se achegar. Confiadamente, junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Então, nós temos que nos achegar. O que significa isso? Nós temos que desenvolver uma relação com Deus tão madura, tão íntima, que você vai passar a ter confiança em Deus. Bispo, por que o irmão fala de confiança desta forma, né? Fala tanto de confiar em Deus. Por que eu confio em Deus? Porque a minha relação com Deus me mostra que Deus nunca falhou comigo. Por que nós confiamos em pessoas? Eu sei que você tem pessoas que você confia de olhos fechados. Eu tenho pessoas que eu confio de olhos fechados. Por que eu confio em algumas pessoas de olhos fechados e você também? Porque a relação que eu desenvolvi com essas pessoas ao longo da minha vida é a credencial que eu tenho que eu posso confiar nelas. É a credencial que eu tenho que eu posso depositar a minha confiança, ainda que somos humanos, obviamente alguém pode falhar, porque temos uma natureza carnal, mas mesmo assim nós confiamos em pessoas, porque se nós não confiarmos, nós vamos passar de um ponto da vida que nós vamos surtar, né? Porque se eu não tiver ao meu lado pessoas que eu possa confiar, vai chegar um momento que você vai surtar, né? Desconfiando de todo mundo. E se nós trouxermos isso para com Deus, nós temos que desenvolver essa relação de confiança. Você tem que se envolver com Deus, conhecer o coração de Deus, se deixar ser conhecido pelo Senhor, porque a tua confiança em Deus vai gerar bênçãos, vitórias em todas as batalhas que você vai ter que enfrentar. Amados, entenda uma coisa que eu vou falar. Uma pessoa que não confia em Deus, que não confia na sua palavra, vai viver uma vida de fracasso. Uma pessoa que não confia em Deus, não confia na palavra de Deus, vai viver uma vida de derrota. Uma pessoa que não confia em Deus, que não confia na sua palavra, vai abrir mão de muitos projetos, de muitas coisas que vão chegar à sua vida por conta do medo. Tem gente que abandonou projetos que dariam certo. Tem pessoas que abandonou, algo que Deus colocou nas suas mãos, porque não confiou que daria conta daquilo, que não confiou que Deus estava com ele no barco. Escuta, todo barco, ele está sujeito à tempestade, sim ou não? Todo barco está sujeito à tempestade. Se você está dentro de um barco, e um barco pode ser uma empresa, um barco pode ser uma família, um barco pode ser a sua saúde, um barco pode ser qualquer coisa. E quando você está num barco, vem tempestade de todo lado. E o que eu faço? Pulo do barco? Ou confio que Deus está comigo no barco? Ou confio que aquele que começou a boa obra, ele vai me levar até o fim? Entenda uma coisa. Estar dentro de um barco em tempestade não é sinal de que você vai morrer.
é sinal de que Deus vai te dar livramento dentro do barco. Porque às vezes a gente quer pular, eu vou pular, eu sou o primeiro a sair, eu sou o primeiro a pular. E os discípulos disseram para Jesus, quando estavam dentro de um barco com tempestade: nós vamos morrer, nós vamos morrer. E ele vem e diz: ei, vento, se acalma, para de soprar. E ele volta para os discípulos: gente, vocês não têm fé? Que fé pequena é essa de vocês? Eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, o nosso primeiro recurso não é pular do barco, mas é confiar em Deus em meio às tempestades. É saber que mesmo no meio da tempestade, Deus está conosco. É saber que mesmo no meio da tempestade, no meio do turbilhão, de tudo que está se levantando, de tudo quanto é guerra, de tudo quanto é lado, Deus vai honrar, guardar, proteger e abençoar você. Nós não temos que ter medo da tempestade. Nós temos que confiar no Deus que acalma a tempestade. No Deus que no tempo certo coloca tudo no lugar. Porque qual é a nossa visão do futuro? Quem aqui é capaz de prever o futuro, por favor? Qual de nós temos a capacidade de saber o dia de amanhã? Qual de nós temos a dimensão de saber se algo vai dar certo ou se algo vai dar errado? Mas quando eu não sei se algo vai dar certo ou se algo vai dar errado, eu confio em Deus, que não desampara o justo, que guarda, que abençoa e que protege aqueles que nele confiam. Você consegue entender o que Deus está falando? Porque lá em Números 23, 19 diz assim: Deus não é homem para que minta, nem filho de homem para que se arrependa. Às vezes nós estamos ali diante de algo que nós oramos, nós pedimos, o Senhor nos abençoou, o Senhor nos deu, nós estamos ali, de repente vem a tempestade. Mas você acha que a tempestade vai bater longe de você? A tempestade vem aonde está a bênção. A tempestade vem aonde você está. A tempestade vai alcançar você, ela vai chegar à sua vida para que você perca o foco daquilo que Deus tem para você. Olha, no meio da tempestade, às vezes nós ficamos cansados, porque você tem que remar mais, você tem que lutar mais, a batalha é maior, mas é nesta hora que você vai ser promovido. É no meio da guerra que você vai dizer: pera lá, eu sei em quem eu tenho crido. Eu sei que aquele que começou a boa obra vai me manter neste barco, vai me proteger, vai me guardar. 1000 caiu à minha direita, 1000 cairão à minha esquerda, eu não vou ser atingido, porque maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo. É nessa hora que nós mostramos para o mundo a diferença de quem serve a Deus e de quem não serve. É nesta hora que nós mostramos para o mundo que nós somos humanos, fracos, pequenos, mas o Deus que habita em nós nos fortalece, nos coloca de pé e não nos deixa desistir no meio da guerra. Você consegue entender o que Deus está te falando? Porque senão nós vamos nos acovardar com qualquer problema. Eu vou pular do barco, eu vou embora da igreja, eu vou sumir no mundo, eu não aguento mais. Amado, não fuja. Não fuja. Sabe, eu quero que você entenda isso, que Deus é fiel. Deus é fiel. Ele não vai te abandonar, Ele não vai deixar você sozinho. Bispo, como que eu desenvolvo esta confiança em Deus? Sofonias, o profeta Sofonias, no capítulo 2, versículo 3, diz: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, e cumpris o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão, porventura lograreis esconder-vos no dia da ira do Senhor? Amados, se nós que somos falhos, sabe, às vezes conseguimos tomar atitudes, ajudando, estendendo a mão, você imagina Deus, você imagina o cuidado de Deus com a sua vida, o cuidado que Deus tem conosco. Quando o Senhor falava isso ao meu coração, e Deus me dava esta visão deste barco, sabe que o sentimento que eu tive no meu coração é que algumas pessoas, quando o barco começa a chacoalhar, elas deixam de confiar em Deus.
Quando a situação espreme um pouco, as pessoas deixam de confiar em Deus. Deixa eu te dizer uma coisa para você hoje, em nome de Jesus. Se te espremerem, confia em Deus. Se fizerem guerra contra você, continua confiando em Deus. Se tirarem algo de você, continua confiando em Deus. Se alguém fizer guerra contra você, continua confiando em Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, entenda pelo Espírito, só pelo Espírito você vai poder entender o que eu vou te dizer. Se arrancarem tudo de você, continua confiando em Deus. Sabe por quê? Porque com Deus você nunca vai perder. Com Deus você nunca vai ser derrotado. Com Deus você nunca vai fracassar. Com Deus você nunca vai se decepcionar. Então nós temos que ter um relacionamento diário. Sabe, bispo, como que você, talvez você diga, bispo, como você me orienta no meio do turbilhão que eu estou vivendo, que o irmão nem imagina, qual é a orientação que o irmão me dá para que eu possa passar ileso por esse problema? Porque eu estou com uma situação muito grave, eu estou com um problema muito sério, é muito complexo. Qual é o conselho que o irmão me dá? Eu vou te dar um conselho bíblico, porque eu não posso fugir da Bíblia no momento de caos, no momento às vezes de luta, de embate, um momento de dificuldade, eu não posso fugir da Bíblia. Em Provérbios 3:1, tem um segredo diário para que você possa passar ileso, confiando no Senhor diante das adversidades. Provérbios 3:1 diz assim: filho meu, bispo, como eu passo ileso? Não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos. Deixa eu falar uma coisa para todos vocês que estão aqui, e para vocês que estão pela internet. Talvez alguém que está com a alma muito aflita nesta hora, porque o Espírito de Deus não me colocaria hoje aqui com esta mensagem, se não fosse para poder trazer direção para a igreja. Talvez alguém que agora pela internet está com uma angústia muito grande, um medo no coração, uma perturbação muito grande na alma. Qual é o conselho que eu te dou? Não te esqueça dos ensinos do Senhor, guarda a palavra de Deus no teu coração. Sabe, guarda o que Deus falou para você. Sabe, guarda o que a Bíblia Sagrada diz em relação a isso que você está vivendo. Sabe por quê? O ímpio é que vai ser envergonhado. A palavra de Deus diz que no lugar da tua vergonha, o Senhor vai sobrepor a dupla honra. Olha que coisa maravilhosa. Olha que coisa maravilhosa. A palavra de Deus diz que o Senhor vai restituir, você que perdeu, diz, mas eu perdi, e eu perdi não foi pouco. A Bíblia diz que você vai ser restituído, no mínimo dobro. Isso é que Deus faz. Então o sábio fala, olha, guarda a palavra no coração. Mas por que é fundamental no momento de adversidade guardar a palavra de Deus no coração? Deixa eu te mostrar por quê. Versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias. Isso aqui é lindo, isso aqui para mim é um best-seller, quando diz assim, e te acrescentarão anos de vida e paz. Sabe que a coisa que eu mais prezo hoje, aos 45 anos de idade, é ter paz. Hoje eu sou um homem que busca a paz. Eu com garoto, com 28, 29, 30, 35 anos, eu ainda queria muita guerra, eu queria tudo. Hoje eu sou uma pessoa que eu busco a paz. Hoje eu sou uma pessoa que eu viso viver em paz. Eu vou dizer uma coisa para você, não há nada mais rico na vida de um ser humano do que a paz. Não há nada mais prazeroso do que você ter paz. Então, a Bíblia diz que quando você guarda a palavra, além de te aumentar a tua vida, os teus dias, né? Ou seja, dias, vidas, é riqueza e prosperidade, você vai ter vida e paz. Talvez alguém que esteja dizendo aí, eu não estou em paz, eu não consigo ter paz com essa situação. Se você não está tendo paz com uma situação, é porque você, amado, amada, em nome de Jesus, entenda, não está guardando a palavra de Deus, o mandamento do Senhor no teu coração. Porque uma vez que você guarda a palavra, ela te protege. Uma vez que você guarda a palavra, ela enriquece você com a paz. E isso é tão maravilhoso, que o versículo 3 diz assim, não desamparem a benignidade e a fidelidade, amarra, dá um nó, ata-as ao pescoço, escreve-as na tábua do teu coração. Então, a
Bíblia diz, olha, se agarra aí com a palavra, seja fiel, em todo e qualquer momento, amarra no teu pescoço para você não esquecer, sabe, amarra no teu coração. Por quê? Agindo assim, você vai achar graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Eu quero falar também um pouquinho mais adiante, que o versículo 5 diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Deixa eu falar isso aqui com você uma coisinha. Sabe por que a gente perde a confiança? Porque a gente se amarra no nosso entendimento. Entenda o que eu vou te falar pelo Espírito Santo de Deus. Eu tenho aqui pessoas que são inteligentíssimos, que já vivenciaram. Quem sou eu para comparar-me com a experiência de vida que cada um de vocês tem? Mas é um erro quando você se baseia no seu próprio entendimento. É um erro quando você toma uma decisão, quando você vai fazer alguma coisa e você se apoia no seu entendimento. Bispo, o que é se apoiar no meu entendimento? É dizer mais ou menos assim, na minha opinião o barco vai afundar. Isso é o seu entendimento. Na minha opinião isso aqui não tem solução. Esse é o seu entendimento. Não, na minha opinião, porque eu falei com o especialista, e o especialista falou que isso aqui não tem jeito. Isso é a sua opinião, é o seu entendimento. Você está estribando no seu próprio entendimento. Bispo, não, porque eu fui ao médico, o médico falou, é letal, não tem cura, não tem jeito, a morte é iminente. Com todo respeito à medicina, que eu respeito demais, mas isso é o teu entendimento. E se nós estribarmos a nossa vida no nosso próprio entendimento, nós vamos fracassar, nós vamos perder a esperança, nós vamos perder a confiança, nós vamos sucumbir. Então a Bíblia diz, confia no Senhor de todo o teu coração, e não no teu próprio entendimento. Por quê? Se você confiar no seu entendimento, você vai dizer assim, acabou, não tem jeito, não tem solução. Sabe que às vezes eu ouvi de uma pessoa que me disse o seguinte, estava com um problema de saúde muito sério, e nós vamos orar, não adianta orar, porque nós já oramos por tantas pessoas, e no fim a pessoa faleceu, não deu certo. Olha o entendimento às vezes do ser humano, é o seu próprio entendimento. Cada um de nós, amados, cada um de nós, temos um tempo determinado pelo Senhor que nós desconhecemos e não sabemos. Agora, você imagina, eu não vou orar por mais ninguém então, porque eu já orei por pessoas que faleceram. Quando minha mãe estava internada no hospital, eu passei a madrugada ali, na porta do lado de fora da UTI, orando, clamando a Deus por ela, intercedendo por ela, e no fim do dia eu recebi a notícia que a minha mãe havia falecido. Então, porque eu orei pela minha mãe faleceu, eu nunca mais vou orar na minha vida por ninguém. Isso é o meu entendimento. Então isso é humano, isso é uma lógica fora dos desígnios, dos propósitos de Deus. Amado, independente do que você tenha de entendimento, independente do que você tenha de conhecimento, independente do que você sabe, acima do teu entendimento está a confiança no Senhor de todo o teu coração. É dizer, Senhor, eu vou te falar a verdade, Pai, eu estou com medo de não dar certo, mas eu confio no Senhor, porque eu sei que eu não posso fazer dar certo, mas o Senhor pode. Então eu quero que você saia hoje daqui, para lutar as suas guerras desta maneira, dizendo para Deus, Senhor, os meus olhos estão postos em Ti, porque o versículo 6 diz assim, reconhece-o em todos os teus caminhos, e Ele endireitará as tuas veredas. Então, como que eu tenho que agir? Eu tenho que reconhecer Deus, eu tenho que confiar em Deus, eu tenho que me apoiar em Deus, porque Deus não falha, porque Deus cumpre as suas promessas. Amado, qual é a sua necessidade hoje? Qual a sua necessidade hoje? Qual o seu entendimento acerca do seu problema? Vamos lá. Como você hoje vê a sua situação? Como você vê o seu futuro? No que você está se apoiando? No seu entendimento? Muda isso hoje em nome de Jesus. Se você está se baseando no teu entendimento, na tua vontade, na tua lógica, eu quero te fazer um pedido hoje. Se apoie em Deus. Se apoie em Deus. Busca a direção em Deus. Fala, Senhor,
No meu entendimento, acabou. No meu entendimento, não dá. Mas não é o meu entendimento. Não é o meu entendimento, é no teu. O que a tua palavra diz é que o Senhor dá vitória ao seu povo. O que a tua palavra diz que aqueles que fazem guerra contra mim, eles que se levantam contra mim, eles é quem caem. A tua palavra diz que o Senhor é a minha fortaleza, o meu refúgio, o meu baluarte. Olha o que diz o salmista no Salmos 33:4. Porque a palavra do Senhor é reta, e todo o seu proceder é fiel. Ele ama a justiça e o direito, a terra está cheia da bondade do Senhor. Diga, Deus nunca falhou. Fala para o seu irmão, fala, Deus nunca falhou. Deus nunca falhou. Deus nunca falhou, amados. Só para saber, né? Porque de repente, Deus já falhou com alguém aqui? Só para eu saber, levanta a mão aí para eu saber. Não? Comigo também não. Deus nunca falhou. Ao longo da tua vida, da tua existência, quantas vezes Deus falhou com você? Deus nunca falhou. E por que Deus vai falhar agora? Lembra quando você fez aquela oração e pediu para Deus por algo? Deus falhou? Pensa naquele momento em que todo mundo desacreditou de você, achou que não daria certo, e de repente aconteceu. Deus falhou? Lembra quando você teve medo, e Deus dissipou o medo da tua vida, e aconteceu muito além do que você imaginava? Deus falhou? Não, Deus nunca falhou conosco. Eu estava me lembrando, hoje, de como Deus agiu na obra desta igreja. Eu falo esse testemunho, já falei muitas vezes, né? Quando eu cheguei em Itanhaém, eu não conhecia o que eu conheço hoje. E quando nós compramos o terreno da igreja, esse terreno ele era um charco, ele era cheio de taboa. Para quem não sabe, como eu não sabia, taboa é uma planta que ela nasce em lugares encharcados, né? Alagados. E quando eu vi aqui esse terreno, eu vi aquele monte de matinho, eu falei, nossa, o terreno está bonito, ele está já no ponto de construir. Isso era um charco. E quando nós derrubamos o muro que havia aqui na frente, o murinho, o muretinho, a gente derrubou, e que eu fui olhar o terreno, eu percebi que eu tinha comprado uma represa, porque não tinha essas casas do lado, nenhuma delas. Essas casas que tem na rua lateral aqui, não tinha nenhuma delas, só que era uma imensidão de água. E aí eu não tinha conhecimento de nada disso, e um dia eu vou falar para vocês de verdade, eu falei, Deus, o que eu fiz? Que bobagem que eu fiz, Deus. E eu fiquei uma noite com meu coração muito apreensivo. Falei, Senhor, como é que eu vou aterrar? Porque eu fui fazer um orçamento, eram caminhões e caminhões de aterro. E nós não tínhamos a menor condição de fazer nada. Mas sabe, amados, que veio uma paz no meu coração, porque eu havia tido uma experiência muito grande na compra desse terreno, que havia sido um sinal muito forte que Deus tinha nos dado esse terreno para a construção da igreja. Foi um testemunho muito maravilhoso do que aconteceu para a compra desse terreno. E essa confiança que eu tinha de que, se Deus havia feito algo tão grande para que nós comprássemos esse terreno, não era para me envergonhar, não era para envergonhar o nosso ministério. Amados, nós não desistimos de construir aqui, porque naquela época cada caminhão de aterro custava R$180, eram mais de 100 caminhões para aterrar isso daqui, e nós não simplesmente falamos assim, não vai dar, o passo foi maior do que a perna, não vai dar, não. Nós simplesmente, dia a dia, vivenciamos uma experiência, um milagre de Deus. Eu posso te dizer que não foi fácil. Hoje quem chega aqui e vê a nossa igreja como está, né, bonita, com todo esse equipamento, com tudo que nós temos aqui, amados, Deus trabalhou em muitas vidas, em muitos corações. Amados, vocês não têm noção de como Deus inclinou corações ao nosso favor ao longo de todos esses anos. Como Deus usou pessoas segundo o seu coração para abençoar, para contribuir, para fazer com que todas as coisas acontecessem. Eu me recordo, nunca me esqueço disso, nós estávamos ainda na João Batista Leal,
ali de frente a Croix, a igreja ainda era ali, e uma pessoa me perguntou se eu tinha, como é que estava a igreja, como é que estava a obra, se eu já tinha piso, se eu já... eu disse assim, não, nós vamos entrar do jeito que está, no piso bruto, e a gente vai entrar e... Eu tinha uma lista que eu carregava, posso ver a lista? Eu dei a lista, a pessoa levou, mas nós ganhamos, nós entramos aqui, nós ganhamos este piso, todo o pavimento dos banheiros que eram aqui atrás ainda naquela época, tudo, ganhamos este forro todo de PVC, aquele guarda-corpo, que do jeito, eu queria pôr um guarda-corpo de ferro, né? Lembra, bispo? Deus fez além do que nós podíamos imaginar, além do que nós podíamos imaginar. Porque no nosso entendimento, nós não tínhamos nem para aterrar o terreno da igreja. Esse era o meu entendimento humano. Mas o entendimento de Deus é diferente do nosso. Porque Deus não trabalha a partir do que você tem, Deus trabalha a partir do que Ele é. É que às vezes a gente tem a dimensão de que Deus vai pegar o que eu tenho na mão e vai multiplicar. Lógico que Ele faz isso. Mas eu te digo também que se você não tiver nada, Ele coloca uma pequena nuvem do céu do tamanho da mão do homem e Ele faz chover. Ele faz acontecer, Ele faz o milagre chegar. Se você tem algo pequeno, Deus transforma o pequeno em grande. Mas se você não tem nada, Deus do nada faz acontecer, porque Deus é especialista em fazer. Eu queria nesse minuto final dizer para você, sabe, não viver angustiado. Como diz a palavra em Naum, capítulo 1, versículo 7, o Senhor é bom, é fortaleza no dia da angústia, e conhece os que nele se refugiam. Amados, no dia da angústia, Deus vai ser a sua fortaleza. Deus vai fortalecer você. Ele vai tirar do teu coração a angústia. Se refugie em Deus. Eu quero encerrar falando para você. Confia no Senhor. Confia em Deus. Confia no que Deus pode fazer por você. Confia no que Deus pode fazer na tua vida, no teu coração, na tua história. Sabe? Confia no que Deus pode fazer. Porque se você se estribar no seu entendimento, você, olha, desculpa que eu vou te falar, você vai se decepcionar, você vai viver fracassado, você vai achar que não tem esperança para você. Se você se estribar no seu entendimento, você vai dizer assim, fiz bobagem, olha, vai dar tudo errado. Mas se você confiar em Deus, você dizer, Senhor, o Senhor está comigo. Não sou eu, Pai, que vou desistir, é o inimigo que vai cair. Não sou eu que vou ter medo, é o inimigo que vai ser dilacerado. Não sou eu que tenho que fugir, é o inimigo que vai bater em retirada. Porque a gente tem a tendência de querer fugir vou fugir. Mas não fuja. Provai e vede que o Senhor é bom. Provai e vede que o Senhor é reto juiz, é rei dos reis, é juiz dos juízes, é soberano. E quem intenta contra a tua vida é que vai cair, amado. Quem se levanta contra você, faz guerra contra você, é que vai ser confundido, amado, amada, porque Deus vai lutar a tua guerra até o fim, até te dar vitória. Confia no Senhor. Confia no Senhor, porque Ele já te deu a vitória. Que assim seja, porque assim nos disse o Senhor. Diga, eu confio no Senhor, porque Ele já me deu a vitória. Fala para o teu irmão, fala, confia no Senhor, porque Ele já te deu a vitória. Fala para o teu irmão. Aleluia. Você confia que o Senhor já te deu a vitória? Onde eu confio? Bispo, mas a guerra, o Senhor nunca falou que seria fácil. O Senhor nunca falou que seria fácil. O Senhor nunca falou que seria fácil. Mas Ele garantiu a vitória. Queria orar com você hoje. Se alguém está angustiado, se alguém está apreensivo, que o Senhor fale ao teu coração, que você ore a Deus nesta hora, para que a paz tome conta de tudo. Pai, eu sei que a nossa confiança, quando ela é depositada no Senhor, ela não é frustrada. O Senhor não frustra a nossa esperança, pelo contrário.
O Senhor é o Deus que honra. O Senhor é o Deus que se alegra com a nossa prosperidade. O Senhor é o Deus que cuida de nós. Eu quero nesta hora pedir, Pai, que seja restaurado a confiança no coração do seu povo. Eu quero pedir nesta hora que esta luta, que esta guerra, que este problema, não roube a confiança deste teu filho, desta tua filha. Eu oro nesta hora por aqueles que estavam com a alma angustiada, porque estavam, Pai, estribando tudo no seu próprio entendimento. Eu oro pelas pessoas que estavam olhando pela ótica humana, com os olhos humanos, com os olhos carnais, com os olhos racionais para esta situação. Mas que hoje, ao ouvir a Tua palavra, entenderam, Pai, que não é o nosso entendimento. Não é o nosso entendimento que ganha a batalha. Não é o olhar de alguém cético, de alguém sem fé, que vai nos conduzir à vitória. É o olhar da palavra, que é lâmpada para os nossos pés, que é luz para o nosso caminho, que vai nos direcionar nesta guerra, que vai nos direcionar nesta batalha, nesta luta, nesta peleja até o final. Meu Pai, põe a Tua mão nesta hora, e que a Tua paz agora comece a tomar conta do coração do Teu povo. E aonde havia uma confiança quebrada, que agora seja restaurada. Onde havia alguém se sentindo desmotivado, que agora a luz da Tua palavra traga ânimo, vigor, esperança e renovo no coração deste filho e desta filha. Senhor Jesus, nós olhamos para o Senhor e sabemos que é do Senhor que virá o nosso socorro. Nos ajuda, Pai, a mantermos firme a nossa confiança no Senhor. Nos ajuda a vencermos todas as batalhas, todas as guerras e todos os obstáculos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Estenda suas mãos aos céus, porque é de lá que vem o seu socorro, que a graça, a paz, a misericórdia e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo dirija você e toda a sua casa em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Aleluia!